Posso só acrescentar aqui duas perguntas. Uma era sobre a censura em Portugal e na China. Como é que era ser correspondente lá? Sentiu alguma forma de censura das coisas que escrevia e depois sentia feedback? Sim. Bem, eles não podiam censurar o que eu escrevia, porque aquilo que eu e os outros correspondentes estrangeiros não era difundido nos órgãos de informação chineses, porque se fossem, seguramente não eram publicados nem utilizados, visto que a missão da imprensa na China é promover a linha do Partido Comunista Chinês. E, portanto, os jornais chineses não têm críticas, não têm críticas à atuação do partido. E, portanto, eles controlam, mas os correspondentes estrangeiros não estão sujeitos a isso. O que é que se sente? Claro que eles leem, através das suas embaixadas, leem tudo o que nós sabem o que é que nós escrevemos sobre todos os correspondentes escrevem sobre a China. E no caso mais extremo podem expulsar um jornalista. Houve muito poucos casos, devo dizer. Que era raro, era uma medida extrema. Se havia qualquer coisa que não gostavam, faziam-nos sentir, quando nos encontravam, você escreveu aquilo e tal, aquilo não era, isso é propaganda anti-chinesa, então, mas não tinham, digamos, não tinham margem para retaliar, digamos assim. Mas chegou a sofrer esse tipo de chamadas de atenção? Sim, como toda a gente, de dizer, por exemplo, numa altura, um caso específico para ver como é que aquilo funcionava. Nós, teoricamente, e depois isso foi mudando, mas nos anos 90, a situação era mais crispada, tinha havido os acontecimentos de Tiananmen pouco tempo antes, um jornalista estrangeiro, já um órgão de informação estrangeiro não podia contratar chineses. Isso era logo como jornalistas. E cada vez que nós queríamos, por exemplo, eu queria entrevistar um jogador de futebol, por exemplo, ou um cantor, enfim, o que fosse, tinha que pedir autorização ao Gabinete de Relações Externas da unidade a que ele pertencia. Se não fizesse isso, não podia ser, mas claro, de vez em quando fazia-se, não é? E sempre que a outra localidade qualquer saía de Pequim, teria que comunicar, se saísse em reportagens, teria que comunicar ao departamento, tinha um nome, era Vaiban, ao Vaiban do governo municipal, por exemplo, da Mongólia Interior, de Hohhot, que era a capital da Mongólia Interior. E era isso. Às vezes havia vantagem em comunicar, por exemplo, eu queria fazer, por exemplo, uma coisa sobre a produção de caxemira na Mongólia Interior. Não conhecendo ninguém, era melhor eu dirigir-me lá. Eles lá me punham em contacto e depois eu lá conduzia a entrevista conforme entendia. Agora, acontecia muitas vezes, uma vez aconteceu na Mongólia Interior, eu escrevi umas reportagens sobre a Mongólia Interior e uma vez, numa recepção, estavam os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como está? Bem? Ali umas coisas que você escreveu da Mongólia Interior. Foi lá convidado por quem? E eu disse, já não me lembro. Diz assim uma coisa como quem diz. Pronto, era uma maneira de dizer, a gente está atento ao que andas a fazer. Também, aquilo que eu escrevi também não era politicamente muito sensível para eles, mas eles marcavam e se eu fosse, por exemplo, à Mongólia Interior, em vez de fazer uma história com mais conteúdo político ou mais suscetível de ter implicações de natureza política ou social, eles queriam saber então, pediu autorização para fazer, não pediu e tal, com quem é que falou, mas isso a gente depois também se desculpava deste, não me lembro e tal, sempre aquela. Lembro que uma coisas clássicas era um jornalista está sempre de serviço, que era uma máxima que se tinha aqui, portanto eu não sei se eu agora for daqui para Xangai, chegar a Xangai, parar com um acontecimento, não posso pedir autorização para o cobrir porque já lá estou, não é?
Portanto, vivemos um bocado nesta ambiguidade. Mas relativamente à censura, no sentido clássico, eles não podiam fazer nada. Eles censuravam depois, por exemplo, cortavam as emissões da BBC em alguns condomínios, sobretudo com estrangeiros. Eles, quando entrava uma notícia desfavorável à China, eles cortavam. Portanto, ficava o ecrã preto. Ou, por exemplo, o Economist, que era vendido em alguns hotéis. Mas a importação de revistas estrangeiras é monopólio de Estado também. Portanto, quando aquilo chegava, eles iam ver e, portanto, se havia algum artigo que eles não gostavam sobre a China, arrancavam essa página. Portanto, era essa a maneira que eles de censurarem, mas não podiam fazer nada. Não podiam fazer nada de mais, porque aquilo ia por internet, portanto, eles não podiam cortar, não era como a censura aqui, onde as coisas tinham que ir em prova tipográfica, em papel, para o serviço de censura, depois eles examinavam, cortavam com o tal famoso lápis azul, ou, às vezes o texto todo, outras vezes só o título, outras vezes só uma palavra, ou emendavam até, e diziam, em vez de pôr esta palavra, pôr aquela. Na altura viviam em barracas. Eu lembro-me, se foi num texto até que eu fiz, eles cortaram a palavra barracas e puseram habitações impróprias, que era mais ascético, digamos. Pronto, mas isso na China não havia, não é? Nós não tínhamos que mandar submeter o texto a ninguém, não é? Outra coisa tem a ver com a influência que os gabinetes de imprensa têm sobre os jornalistas. Atualmente há jornalistas com carteira profissional que têm que fazer notícias, no fundo encomendadas por empresas para prestar que estão a criar um novo serviço, ou um hotel que é inaugurado e no fundo aquilo é uma encomenda do hotel. No seu tempo alguma vez apanhou esse tipo, de encomendas encobertas? Não, isso, com o tempo, isso foi uma vez. No início não havia praticamente relações públicas, isso não havia, não é? Era uma coisa que estava a nascer, haveria para o marketing, mas havia uma consciência de que os jornalistas não podiam fazer. Jornalistas e publicidade era outra coisa. Aliás, até me lembro, os mais puristas nem defendiam até que não se podia citar marcas, por exemplo. Deve haver discussões, também não é muito correto, porque a pessoa dizer Flantália num Rolls Royce, o Rolls Royce não estou a fazer publicidade ao Rolls Royce, estou a informar sobre o estatuto daquela pessoa, não é? Ou então, imagino que era num bairro da Lata, um BMW, isso é... Ou dizer pôr uma viatura luxuosa não diz nada, não é? Portanto, mas havia essa noção de publicidade levada ao extremo, não havia tantos gabinetes de imprensa, também não havia assessores de imprensa, havia da política, havia alguns, sim, mas mais tarde, mas em 75 era tudo um bocado, ou se existiam, não se dava bem por eles, ou eles próprios não sabiam o que é que, ou eram assumidamente propaganda, não é? Como havia também, não havia esses eufemismos. Isso vieram a ganhar, com o tempo vieram a ganhar outra preponderância. As agências de comunicação são um fenómeno também novo, não é? E muitas delas começadas por jornalistas, aliás. Mas isso está na mão dos editores e do Conselho Deontológico saber fazer a fronteira, onde é que está a informação, onde é que está a propaganda, onde é que está a publicidade, no fundo. É isso. Mas que é uma guerra que... É uma guerra que há de ser eterna, não é? Quer dizer, o Bezos, o voo dele para o espaço é notícia? É ou não é? Se calhar é, não é? Independentemente de ser o Bezos, não acrescenta nada à publicidade da Amazon, já tem os seus negócios garantidos com ou sem aquela notícia, não é? Mas depois aí é difícil dizer que isso não é notícia, não é?
custa 25 milhões de dólares, aquela viagem. A notícia, vê-se logo que não vamos ser nós os próximos passageiros, não é? Mas há de haver sempre... É uma coisa com que os jornalistas têm que lidar. Agora, da parte dos jornalistas, acho que a atitude deve ser de eu faço o meu trabalho e tu fazes o teu trabalho, não é? De evitar qualquer relação de promiscuidade e assegurar sempre que os pressupostos, os princípios da profissão são garantidos. Eu lembro, por exemplo, agora lembrei-me de uma que estava a falar. Na altura, quando a China Three Gorges comprou, a China chama-se Sanxia, comprou aquela participação do governo na EDP, foi um dos maiores investimentos chineses na Europa nesse ano, 2, qualquer coisa, mil milhões, 2,7 mil milhões, se não me engano, 21%, bastante dinheiro. E, portanto, da notícia disse que eles candidatavam, entrevistei-os, nunca tinham lá a administração, falei com ele, e a dada altura, mais tarde, portanto, isso foi uma grande notícia, não é? E teve o impacto que a gente conhece, e a dada altura, a EDP ia emitir uns anos depois, ia emitir mais umas ações. E telefonam-me os tipos lá dessa empresa chinesa e dizem, sabe, tal, gostei de você. Nós também vamos concorrer, também se calhar a comprar eram 4% que iam ser colocadas na bolsa outra vez, assim, uma coisa. E se pudesse dar essa notícia e tal. Eu disse, quem é que diz isso? É o presidente da administração, eu preciso de uma fonte para dizer isso. Disse, não, mas a gente não quer que... Disse, não pode ser, assim, não posso fazer a notícia. Então, mas arranje lá uma maneira e tal, então você diga que soube, que apurou ou qualquer coisa. Disse, não pode. Bem, andámos ali naquelas conversas, até que ele me ocorreu, disse, não, eu estou proibido de fazer uma notícia assim. E como a palavra proibição tem um grande prestígio na China, e ele disse, sim, estou proibido de fazer isso, não posso fazer uma coisa dessas. Tenho que dizer que a China agora é candidata à aquisição de mais de 4%, tal, diz o fulano, ou Beltrano, ou o departamento daqui e tal, e depois aproveitei para dizer, já agora mandem por escrito, para não haver... E isso pegou. Mas na altura, não foi à primeira. Mas depois eu realmente, porque é que eu não me lembrei desta mais cedo? Eu disse, não, estou proibido. E aí eles ficam, está proibido. Devem ter lá reunido entre eles, ali está proibido. E portanto, mas isto para dizer, se os jornalistas não se esquecerem desse princípio, esses gabinetes de relações públicas e os assessores de imprensa também têm que se adaptar, não é? Quer dizer, não é o jornalista que tem que se adaptar a eles. Eu estive várias vezes, lembro de várias, por exemplo, uma das coisas, eu tenho uma coisa para lhe dizer, mas não faça notícia. Pode ser, eu digo, não, o meu trabalho é fazer notícias. Prefiro não saber o que é que você me quer dizer do que entrar numa coisa dessas. Isso era sempre... Claro que ficava com aquela, o que é que se passará naquilo, tentava saber se havia alguma coisa. Mas, por princípio, a regra deve ser essa. E que oportunidades foi tendo em termos de promoção na carreira de jornalista? Eu acho que teve normal, talvez. Não sei, acho que o meu percurso não foi diferente de muitos outros. Por acaso acabei como relator principal, que era o topo da carreira, mas assim, ao fim de 40 anos acho que não foi... Não sei se fui favorecido, nem se fui esquecido. O mais natural, quer dizer, não estando cá, não era daquelas pessoas que está sempre a par e passo a seguir quem é que é promovido, quem não é, quem passa do grupo A para o grupo B. Nem fazia ideia de como é que isso funcionava, como é que isso ia evoluindo, mas também não estava muito preocupado com isso. Há bocado queria lhe perguntar uma coisa que não cheguei a perguntar. Foi muito difícil ou diferente mudar do jornal para uma agência noticiosa?
Não direi que foi difícil, mas foi preciso fazer ali um clique e eu hoje achava, por exemplo, o projeto normal, o percurso normal, aconselhável, seria começar por uma agência e depois passar para um jornal. Porque aquilo que se aprende numa agência noticiosa é a base, é a essência do jornalismo, seja ele qual for, de semanários, de diários, de audiovisual ou não, porque ali as regras básicas é o dia-a-dia e alcançar aquele rigor, aquele despojamento, aquela objetividade, claro, preciso e conciso, é fundamental, e a pessoa que domina essa tecnologia fica apta a escrever para qualquer tipo de órgão de informação, ou para escrever livros, ou para escrever o que for preciso, depende das pessoas, evidentemente, mas a essência da profissão, acho... Isto não sei se... Não sou professor de comunicação social, mas penso que o chamado jornalismo de agência fornece as bases fundamentais, sem as quais não há nenhum jornalismo decente, digamos assim. E se nós vermos hoje, por exemplo, se lemos um lead do New York Times, não é muito diferente do que é um lead de uma agência noticiosa. E, por exemplo, nos Estados Unidos, para falar um país que é referência no jornalismo, o Washington Post, o New York Times, aqueles grandes jornalistas que depois ganharam prémios Pulitzer e outros, começaram na Associated Press e em agências noticiosas, não é? Porque isso é uma tarimba muito importante. E, portanto, para responder, sim, se a pessoa vem, digamos, entre aspas, formatada por um jornalismo onde não há muitas regras, se entra para uma agência noticiosa, sente um certo constrangimento. E há pessoas que ainda podem dizer que o jornalismo da agência é um bocado ou que é cinzento, ou que não é muito exuberante, no sentido em que prescinde dos adjetivos, assenta sobretudo em verbos e substantivos, é muito preciso e rigoroso na indicação dos sítios. Os sítios são sempre concretos, não são perto nem longe, são a X metros disto ou a X quilómetros daquilo. Mas essa tecnologia, se assim se pode chamar, acho que é muito importante para a profissão. Foi sindicalizado ou teve... Sim, ainda sou. Ainda é. Enquanto dirigente, não teve atividade sindical? Não, nunca fui... Muito bem. E há bocadinho referiu que tinha feito agora, até mais recentemente, aquela formação na área do multimédia. Sim. Em que medida é que considera que a atividade jornalística tem vindo a ser afetada pela introdução destes novos dispositivos, destas novas tecnologias? Em que medida é que isso tem mudado, alterado esta atividade? Bem, eu já apanhei isso na minha última fase de estar no ativo permanente. Mas notei, para já, uma multiplicação de trabalhos, porque, quer dizer, a pessoa escreve, filma e depois manda o som, faz uma série de coisas que antes eram feitas por várias pessoas. No meu caso, eu fiz sempre coisas muito básicas, que era fácil, ia com uma cama, por exemplo, pedir uma reação, um comentário sobre isto ou sobre aquilo. Não era uma coisa... Isso em si não me dava muito trabalho, mas depois o que dava trabalho, porque como a internet na China era lenta, aquilo demorava muito tempo, depois caía a meio, enfim, havia esses acidentes tecnológicos que se calhar hoje já estão superados e tudo, mas agora porque eu acho que os diferentes modos de produção ou diferentes modos de expressão do jornalismo se podem completar uns aos outros e com vantagem. Eu lembro, por exemplo, que eu às vezes usava o gravador para entrevistar pessoas, porque isso me permitia-me fazer perguntas mais incisivas, por outro lado, e a pessoa também era mais concisa e explícita a responder.
numa conversa normal, era capaz de estar ali meia hora, depois chegava à casa, ao escritório, o que é que este tipo me disse? E afinal tinha ali pouca coisa e tinha que telefonar outra vez, ou sei lá, sobre isto. E quando às vezes com o gravador em punho, obtinha resultados melhores. E por outro lado, às vezes filmar também dava-me acesso a informações que também era importante. Eu, por exemplo, uma reportagem, eu podia ir a um sítio, filmava a sala, até às vezes a sala de uma conferência de imprensa, a decoração, isto, aquilo, isso não era para ser transmitido, mas depois quando estava a escrever, ia falar daquilo, ia ver essas imagens e aquilo ajudava-me na redação. E, portanto, acho que podemos utilizar as diferentes tecnologias de muitas maneiras, quer dizer, não se excluem umas às outras, mas encarar isso como ferramentas, não é? E no contexto atual, histórico, político, como é que perspectiva ou que desafios é que o contexto atual ou destas últimas décadas colocam à profissão de jornalista, ou sentiu nessa sua fase final em termos profissionais ativos? Bem, tendo iniciado em 75, pronto, foi o período específico que foi em Portugal, é verdade, depois teve muito tempo fora. Eu acho que o problema do jornalismo, nem sei como é que eu hei de falar disso, mas eu acho que há fenómenos que condicionam a atividade jornalística. Uma delas, quer dizer, por exemplo, o direto deu uma dinâmica e um ritmo à informação onde a pessoa facilmente perde o pé. Quer dizer, o facto de termos estado as notícias ser de hora a hora, e, portanto, isso cria um frenesim e que nem sempre é bom conselheiro, e ainda por cima acicatado pela concorrência, que nem sempre é bom conselheiro nem ajuda ao necessário equilíbrio, discernimento do trabalho. Acho que isso é uma das coisas que depois o facto de haver uma proliferação de informação, que as pessoas ficam mais atordoadas do que propriamente informadas. E isso também é um dado que não existia anteriormente. E colocam desafios, não sei como é que podemos enfrentá-los. De qualquer maneira, eu acho que a essência do trabalho do jornalismo não se alterou. As regras e os princípios devem ser os mesmos. E agora, o problema é encontrar espaço para exercer isso. Quer dizer, se todos os dias, numa estação de televisão, numa estação de rádio, temos que andar a correr atrás, uma semana andamos atrás de um julgamento, depois, outra semana atrás de outro caso, e isso, quer dizer, ao fim de uma semana já ninguém se lembra do caso da semana anterior, não se aprofunda nada, não se esclarece nada, não porque se está nesse ritmo. Isso já foi há muito tempo, já foi há uma semana passada, já não interessa. E isso eu acho que é isso que condiciona bastante e que pode, não sei, ia dizer prejudicar, mas que torna a informação um bocado decepcionante. Isto é, estamos muito alarmados com uma coisa hoje, isso nos alarmou, mas na semana seguinte, o que é que aconteceu àquela história que andámos todos e já ninguém se interessa por isso, já passou, já há outras coisas mais importantes. Se tivesse que perspectivar ou ponderar ao longo do tempo o reconhecimento social que a profissão de jornalista teve e tem, acha que há aqui diferenças, há um decréscimo de reconhecimento, um aumento do reconhecimento da profissão? Depende, ouve-se muito, mas eu acho sempre o jornalismo é uma profissão que acho que toda a gente sabe fazer, julga que sabe fazer, e qualquer pessoa, eu por exemplo, ou qualquer um de nós, fica inibido em se pronunciar sobre um projeto de engenharia, ou sobre um diagnóstico médico, ou sobre um projeto de arquitetura, mas qualquer pessoa acha que sabe dizer que aquela notícia está mal feita, podia falar disto e não daquilo,
o ângulo não devia ser este. Portanto, essa atitude ou esse preconceito não são de hoje. Mas está também na mão dos jornalistas fazerem com que assegurarem a sua credibilidade. E quanto menos notícias erradas, incorretas ou incompletas derem, é a melhor forma de assegurar o prestígio da profissão. E isso é válido também para todas as profissões. Mas sabendo sempre que no jornalismo há notícias ou informações que umas pessoas preferiam que não fossem dadas, e essas nunca vão gostar da notícia que nós fizermos, e outras, pelo contrário, que vão achar que isso assim é que é, porque naquele caso contaram uma história que satisfaz ou que vai ao encontro dos seus interesses ou que simplesmente gostaram de ler. Isso é que é o ideal, não é? E o que é que considera que foi mais compensador ao longo deste percurso todo? Como jornalista? Sim, como jornalista. Eu acho que foi tudo. Estou muito satisfeito com. Acho que o jornalismo permitiu-me conhecer muito mundo que de outra maneira não teria conhecido e encontrar pessoas que de outra maneira também não teria conhecido. E nesse aspecto eu retribuo tentando contar histórias o melhor, mais interessante possível e da forma mais sugestiva possível, mas não há dúvida que estou satisfeito por ter abraçado esta profissão. Das suas características pessoais, quais considera que o ajudaram a ser o profissional que foi e é? Sei lá, o gostar de ouvir, quer dizer, o gostar de ler histórias e ouvir histórias. E eu acho que a literatura é muito importante na formação de jornalistas. E acho que todos os jornalistas deviam, de vez em quando, ou tanto quanto possível, ler obras de ficção. O jornalismo, ao contrário da ficção, o jornalismo só trata de factos reais que aconteceram, não inventa os factos, mas a técnica narrativa que é utilizada na ficção é muito importante para se contar uma história. E o jornalismo, em certo sentido, é a ficção da realidade, é uma narrativa sobre o que está a acontecer. E isso... E, portanto, gostando da literatura, o jornalismo vem-me também revelar outra coisa, é que a realidade é ainda mais rica do que a mais imaginativa das ficções. E, portanto, aí acho que houve uma osmose, assim se posso dizer, há aí uma correspondência entre aquilo que sempre me atraiu na leitura de romances e aquilo que é o ato jornalístico, que é descobrir acontecimentos e contá-los da melhor maneira possível e com as palavras mais adequadas possíveis. O que é que gostava mais e menos no seu trabalho? Bem, o jornalismo tem não falámos desse aspecto, o jornalismo exige também uma grande paciência, porque é preciso esperar muito tempo, porque as coisas não acontecem como nós queremos, nem como nós desejamos. No decurso de uma reportagem perdemos tempo, não é bem perder tempo, mas encontramos pessoas desagradáveis, pessoas que nos complicam as coisas, gasto tempo em coisas que não valem a pena, mas que é preciso fazer. Enfim, portanto, a paciência é um condimento muito importante. Depois a outra é a capacidade de atenção. Acho que isso é uma das grandes exigências que se faz à profissão. Nós temos de saber prestar atenção àquilo que vemos, atenção àquilo que nos diz. Isso é muito importante. E isso é fácil de dizer, mas nem sempre é fácil de fazer. Mas temos que ouvir as pessoas e com o máximo de atenção e ouvir todos da mesma maneira, quer o ministro, quer o motorista do ministro, como se dizia antigamente. E isso no jornalismo é muito importante. Que tem aspectos, falando bem e depressa, às vezes é chato, não é? Às vezes demora muito tempo, mas são os preços do ofício, são os ossos do ofício, e depois é o facto de termos que fazer tudo depressa e bem. E, portanto,
estar a trabalhar sabendo, mas já não tendo medo disso, de que podia sair melhor do que o que saiu. E que eu tudo o que fiz, quando lia depois, vi, pá, como é que eu fiz isto? Podia ter feito assim isto. Pá, está mal. E é a diferença também entre outras profissões, não é? Que há todo o tempo, ou do romancista, por exemplo, mas mesmo os romancistas têm esse problema depois, não é? Podem... Não, nós temos que escrever, então numa agência é para escrever para amanhã, não é? Exatamente. Para amanhã, não para ontem. O que é que gostava que as pessoas recordassem do seu trabalho enquanto jornalista? Pá, não sei responder a isso. O que é que eu gostava? Nunca pensei nisso também, mas pá, espero que achem alguma graça, interesse e que lhes mostre alguma coisa que elas não sabiam sem terem lido aquilo. E se pensarmos em termos de futuro para a profissão, apesar de que há pouco já introduzimos aqui algumas questões relacionadas com o futuro da profissão, quais são as suas expectativas para o futuro da profissão? Em Portugal, se quiser, num primeiro momento, e depois de uma forma também global. As minhas perspectivas. Bem, vou ter que pensar nisso, mas eu acho que, vamos cá ver, eu sou assinante de 2 jornais em Portugal. Eu acho que primeiro as pessoas têm que dar, se querem, acho que se os jornais desaparecerem é muito mau para a sociedade. E só depois é que as pessoas verão a falta e o lugar insubstituível que os jornais ocupam. Mas a pedagogia que se pode fazer desde já é que as pessoas leiam os jornais. Finalmente, uma assinatura mensal de um jornal diário é igual a um maço de tabaco. Pelo menos eu apanhei, de um dos que eu sou assinante, são 5 euros por mês. Por mês. Portanto, não há razão nenhuma, do ponto de vista económico, das pessoas não lerem jornais. E isso é uma maneira de assegurar o Guardian também, por 5 euros, a pessoa garante recebe o Guardian. É caro? Não é caro. Eu acho que é uma espécie de atitude cívica, apoiar jornais, cada um apoia os jornais que quiserem, ou os que gostarem, porque a leitura do jornal é uma coisa insubstituível e as pessoas têm que arranjar tempo na sua vida para poderem ler o jornal. Não quer dizer que leia o jornal todo, há muito mais coisas para ler, há muitas coisas para ler, não temos tempo para ler tudo, nem a vida. Muita gente, não era a vida pacata, muita gente não tem uma vida muito pacata, não é? Gasta não sei quanto tempo de transportes, de um lado para o outro, mas quer dizer, deve dar tempo para ter uma relação com os jornais. Eu falo dos jornais porque era de onde eu venho, não é? É preciso colocar os jornais no nosso dia-a-dia, tal como nós vamos ver o correio eletrónico ou vamos ver o WhatsApp, temos que ir ver os jornais, o que é que dizem os jornais? Isso é uma atitude que se tem que comunicar pedagogicamente, digamos, às pessoas. E depois apoiar os jornais. Quer dizer que realmente não é caro. 5 euros, por amor de Deus. Isso não é caro. Portanto, e os jornais, fazem-se muito bons jornais em Portugal. Fazem-se muito bons jornais. Para todos os gostos, mas fazem-se. Portanto, dizer que o nosso jornalismo não é mau. Os jornalistas portugueses, hoje, muitos têm uma preparação académica e não só, bastante boa. A gente vê... quer a cobrir assuntos internacionais, quer assuntos locais, quer dizer, não há ali nada que possa dizer isto é de segunda qualidade. Não, acho que há bons jornalistas, a organização é deficiente, são mal pagos, que é uma coisa que condiciona muito. Na altura, quer dizer, em 75 os jornalistas, apesar de tudo, ganhavam bem, não é? Não ganhavam comparativamente como ganham agora. Isso de facto é mau, não é? E portanto, há uma série de fatores que empobrecem, digamos, ou que ameaçam a profissão, mas que não é uma batalha perdida. Agora, mas não sei sinceramente não sei como é que isso se faz. Eu também tenho os meus 2 filhos não compram jornais, por exemplo, eu estou aqui a falar, mas estão informados, vão à internet e
e acham que se conseguem informar por aí, enfim. Essa é que eu acho que é o perigo que ronda a imprensa, talvez as pessoas acharem que não precisam de pagar para estarem informadas e que não precisam de se distrair com a leitura de uma boa reportagem para saber o que é que se passa num determinado sítio. E isso é um grande erro. Se calhar só se pode corrigir através de outro tipo de atitude, outra educação, não sei, porque eu se quiser saber qual é a temperatura neste momento em Cabul, é muito fácil saber. Mas quer dizer, agora, mas o que é o calor? Como é que é o calor em Cabul, numa rua de Cabul? As pessoas estão naquelas casas, estão à sombra, metem ar-condicionado, sua-se muito, sua-se pouco. Aquelas roupas, que roupas é que se tem que usar ali? Pode-se andar de manga curta? Isso só o jornalismo é que dá. Esse mundo, essa vivência, não é o Google. Sim, muito bem. Não, sim. Tá bom. António, muito obrigada. Nada. Muito obrigado. Foi um belo testemunho